Eu lembro muito bem que meus pais falavam que eu queria ser médico desde que eu não tinha uns 4 anos. Provavelmente eu falava para eles isso, né? Eu quero ser médico, coisa de criança. Eu acho que eu nunca quis ser bombeiro ou qualquer coisa parecida que as crianças gostam, né? A trajetória é comum, né? Não tem jeito. Então, você faz grupo escolar, faz ginásio, né? Estudei escola particular até o colegial. Aí teve o vestibular. Aí acabei entrando aqui. Quando eu falo acabei entrando aqui, é que o sonho das pessoas naquela época era entrar na USP. Mas eu acho que não fui tão bem na prova para entrar na USP. Aí eu fiz o exame aqui e fui muito bem. Foi muito bom ter entrado aqui. Essa escola é uma escola interessante, sabe? Hoje, olhando para trás, eu tenho certeza absoluta que eu entrei na escola certa, né? E essa escola me deu todas as condições para fazer a minha carreira universitária. Eu entrei aqui em 68, estava pensando nisso antes de vir para cá. Então faz 49 anos que eu estou aqui. Me formei em 73. A decisão de fazer cirurgia vascular, que eu gosto muito de emergência, eu fiz emergência há muitos anos aqui, né? E é uma especialidade que tem essa condição. Então ela tem uma parte estética, que é cirurgia de varizes e tal. E tem uma parte que é a parte emocionante, que é assim, a emergência. O ferimento, o tiro, a facada e as doenças vasculares, que são muito sérias, né? Hoje, se você for no pronto-socorro aqui da Santa Casa, você vai encontrar pelo menos uns 15 doentes da minha especialidade lá. Todos emergência. Então, foi apaixonante a coisa. Aí fiz mestrado, doutorado, professor adjunto e tal. Eu chefiei a cadeira da vascular durante 30 anos. Eu entreguei a cadeira agora, porque a idade obriga você a entregar a cadeira na idade que eu estou, 70 anos. Então, foi em janeiro agora, né? Mas continuo na pós-graduação, continuo operando, continuo dando aula e tal. Então, eu acho que a minha vida foi muito boa aqui dentro, viu? E o pessoal que eu conheço, e que são meus amigos, né? Essa faculdade, ela tem muita amizade, sabe? Eu tenho muitos amigos aqui dentro. Todo mundo ficou feliz com o tempo que passou aqui dentro, viu? Eu acho interessantíssimo essa escola, o jeito que ela foi criada, o ambiente que se vive aqui dentro. Eu acho que não foi um dever cumprido, foi um prazer cumprido. Eu acho que foi uma coisa extremamente normal, viu? E uma sequência das escolas que eu tinha feito anteriormente, né? A gente sabe que na faculdade as coisas são um pouco mais difíceis, a matéria é muito maior, você tem que se esforçar um pouco mais, mas eu fui presidente do centro acadêmico, presidente da atlética, joguei futebol nessa escola, joguei um mundo de coisa, participava de tudo, das festas, das baladas, tudo. Então eu acho que foi uma faculdade muito gostosa de ser feita, né? E eu era considerado um aluno bom. Eu não diria que eu era considerado um aluno excelente, porque eu tenho certeza que eu não era um excelente aluno. Mas um bom aluno, esforçado e tal. E participei de toda a atividade durante os 6 anos. A responsabilidade chega mesmo quando você se forma, né? Que você aí passa de estudante a médico. E médico já muda um pouco mais, né? As responsabilidades, tudo. Eu acho que foi agradável, né? Não era um nerd e não era também um medíocre. Então, na época que eu me formei, existia sei lá, uma tradição de, no 4º ano, o pessoal viajava para o exterior. Só que você precisava fazer festas, rifa, uma série de coisas para você ganhar o dinheiro e para depois ir gastar no exterior. E então eu lembro das festas que nós fizemos, né? Bailes grandes, inclusive grandes bailes, né? A minha turma conseguiu fazer 3 grandes festas. Uma com a Elis Regina,
uma com o Paulinho da Viola e outra com mais um cara assim forte, festa em Clube Pinheiros, tal. Foi onde a gente ganhou mais dinheiro, festa da cerveja, tal, e aí a gente investia. Eu era o presidente da comissão de viagem a viagem era para a Europa, mas depois por um problema louco aí, uma parte da turma acabou indo para os Estados Unidos. Não foram poucos, não, a gente conseguiu levar uma turma muito grande para os Estados Unidos, ficamos um mês lá passeando, no 4º ano. Essa parte foi muito interessante da faculdade, sabe, a parte da farra, né? Então, isso eu me lembro muito bem. E outras coisas, passagens, eu acho que de esporte, né? As intermédias, tudo, tá. Se você me perguntar se eu lembro de alguma prova difícil que eu fiz, eu não lembro. Eu acho que eu fui bem, porque eu passei, eu não fiquei em segunda época nunca, tal. Mas o ambiente da escola que era gostoso, né? E continua sendo gostoso. Eu acho que eu dou aula até hoje, eu dou aula no 4º, 5º e 6º ano. Talvez o conceito das pessoas tenha mudado um pouco, né? Eu até acho que nós éramos mais responsáveis, talvez, né? Eu acho que o jovem de hoje é um pouco mais desligado, tal. Mas no final a gente vê aí o pessoal se formando e hoje eu cuido dos residentes da minha especialidade, pessoas jovens e que estão aí trabalhando e cuidando dos doentes bem e tal. Não sei, a escola não deve ter mudado muito, muda um pouco o conceito. Eu estou te falando de um intervalo de 50 anos, né? É muito tempo, né? Eu acho que a cultura, a tradição, tudo, a educação, tudo mudou, né? Eu acho que o professor tem que se adaptar a isso e acaba... Sou amigo dos alunos daqui da escola, né? Dos meus residentes, então nem se fala. A Toca Antiga a gente tem muitas histórias, porque o residente, a minha especialidade são 4 anos de residência. Agora são 5 anos, mas na época que eu fiz são 4 anos. O residente vive no hospital das 7 da manhã até as 7 da manhã, né? Principalmente a vascular, porque tem muita emergência, então você está, né? Então você vivia o hospital. Quando eu digo viver o hospital, é toda hora você está no hospital num lugar diferente. E o local de descanso nosso era a Toca, né? De conversa, de brincadeira e tal. Imagine você ter aí um número de 20, 30 residentes se reunindo numa hora de almoço em que todo mundo já fez as suas tarefas tal, e que você começa a conversar sobre outras coisas, desde todos os esportes possíveis, até as namoradas, as meninas, tal. Então a Toca era assim uma coisa, e era agradável a Toca, né? Pelo fato dela ser um arvoredo, você conhece, né? Tenho fotos da Toca assim de muitos anos, com colegas meus, né? Dá para acompanhar o nosso envelhecimento da Toca. E há alguns anos foi para aquela outra Toca lá. Não deixa de ser boa, mas ela não tem aquele charme que tinha aquela antiga, não, viu? Você é fruto da faculdade que você faz. E principalmente quem ficou aqui como professor, não tem jeito. Você estampa no peito Santa Casa e sai por aí. Então todo mundo sabe que você é estigmatizado, aquele é Santa Casa. Ninguém me conhece como Cafaro, professor de faculdade. É o Cafaro da Santa Casa. Não tem como, né? Não tem, graças a Deus, né? Porque a gente carrega um nome de mais tradição do que todas as outras, né? Porque as outras se fundaram aqui, né? Então, mesmo fora de São Paulo, né? Todo mundo sabe quem é a Santa Casa, né? Então, se você me perguntar, pô, eu não conseguiria ter vivido sem a Santa Casa, né? Não tem jeito de viver. Então, a gente tem o rótulo. Aquele cara é da Santa Casa, ponto final, né? E o meu rótulo é esse, Cafaro da Santa Casa da cirurgia vascular, ponto. Sempre foi assim, né? Então não dá para não... Essa pergunta que você me fez, como foi contribuir na minha formação, não existiria sem ela. O Roberto Augusto Cafaro não existiria sem a Santa Casa, não tem jeito.
Os meus clientes sabem que eu sou da Santa Casa. A minha família toda sabe. Não tem jeito. O Cafaro é Santa Casa, ponto. Eu me sinto muito confortável, sabe? Porque como eu fiz toda a minha carreira universitária aqui, sou muito conhecido, eu não tenho dificuldade na minha profissão. Mas eu escuto as dificuldades de quem sai de uma escola médica, mesmo bem formado, tal. Isso a gente escuta. Eu não saberia te dizer porque eu não tenho dificuldade. Então, por esses anos todos trabalhando numa especialidade, você passa a ser um consultor, né? Consultor às vezes até um consultor de uma segunda opinião, né? Um paciente vai em algum colega meu, indica-se uma cirurgia, então todo mundo tem um parente médico, amigo médico, fala, pô, peraí, eu quero ouvir se é verdadeiro o diagnóstico, se é verdadeira a conduta. Então, quem que se procura para ser consultor? Um professor de uma escola, né? E aí eu sou também um consultor, então hoje, e já faz algum tempo, a maioria dos doentes que vão no meu consultório são assim, para ver se existe a possibilidade de mudar o diagnóstico ou mudar a conduta, porque cirurgia sempre assusta um pouco, né? Então eu passei a ser um consultor, então eu não vejo dificuldade, eu sempre vivi do meu consultório, a vida inteira. Eu praticamente só tive um emprego. Eu me aposentei há pouco tempo, e tanto é que a minha aposentadoria assim, foi assim, com excesso de anos de trabalho. E o pessoal olhou e falou, pô, mas você já podia ter se aposentado. Eu falei, nem ligo para isso, né? Porque o meu único emprego era esse, e o consultório. Então, eu não tive dificuldade na minha profissão. Mas também eu fiz o meu nome, né? Eu participei de muitos congressos, dei muitas aulas, sou orientador de 32 pessoas que fizeram mestrado e doutorado, então no Brasil inteiro. Formei 92 residentes de cirurgia vascular, que estão no Brasil inteiro. Então você passa a ser um ponto de equilíbrio numa opinião médica, né? Pô, foi bom para mim. Então, eu não vejo a dificuldade que talvez alguns tenham, né? Mesmo meus contemporâneos tiveram alguma dificuldade, né? Mas todos que estão aqui eu vejo que são como eu, consultores, cirurgiões. Eu falo da cirurgia porque é o meu métier mais. Então, a gente não vê essa dificuldade para quem fez uma carreira universitária e plantou um conceito importante, sabe, de seriedade. O doente procura isso, né? Então ele procura seriedade, ele quer saber se é isso, se é verdade, se é aquela... Muitas vezes um paciente pode até se traumatizar com o diagnóstico, mas ninguém inventa as doenças, a gente tenta tratar as doenças, mas quando o paciente sabe que ele tem, existe uma possibilidade de tratamento e ele está numa mão de um profissional interessante, que é sério, ele se tranquiliza e às vezes o tratamento fica até mais fácil, né? Então é isso que a gente faz, né? Então, eu acho que é seriedade, responsabilidade e conhecimento. Se você tem conhecimento, você também faz melhor os diagnósticos. Eu sei que eu fui feliz aqui, ponto. Muito feliz. Bom, se você é feliz onde você trabalha durante 50 anos, o que você acha que é o lugar? Como é que você vai definir? Eu teria que escrever um livro para definir tudo isso, não é verdade? Né? Teve momentos ruins, teve pessoas ruins que comandaram a Santa Casa, teve pessoas ruins, mas isso não interferiu no nosso trabalho lá da enfermaria. Ou se interferiu, não era meu problema. Hoje nós estamos tendo uma crise já faz tempo na Santa Casa. Faculdade não, né? A faculdade está bem. Mas na Santa Casa a gente está tendo uma crise há uns 3, 4 anos aí. Má gestão, um monte de coisa, né? Mas a gente continua fazendo a mesma coisa desde que você tenha condição, você continua operando, continua tratando, continua dando alta para os seus doentes, até logo, o senhor ficou curado, tal, pá.
Essa é a função do médico. Em poucas palavras, assim, eu fui feliz aqui dentro. Ponto. Certo? A minha área é cirurgia vascular, né? Nesse tempo todo deu para ver toda essa evolução, né? Hoje, a maioria dos procedimentos vasculares que eu fazia há 25 anos atrás são feitos por catéteres. Isso, a bioengenharia, nossa, ela deu um avanço tremendo. Eu sou um cirurgião que sou conhecido como cirurgião de aneurisma de aorta. É o que eu mais faço, o que eu mais publico e tal. Eu opero um aneurisma de aorta pela forma antiga, que diria aberta, né? Eu abro o doente, vou lá e resolvo o problema. O doente fica uma semana internado aqui, com algumas intercorrências clínicas desagradáveis, tá? Não é uma agressão cirúrgica grande. Se a anatomia dele, a condição da aorta, do aneurisma, permitir que se faça a cirurgia por catéteres, ele faz de manhã, ele pode ir embora à noite. Então, o que você acha disso? O doente, eu vejo o doente, o antigo doente e o novo doente, com a mesma doença, né? Eu vejo uma técnica que resolve dessa forma, cara. Nossa, e fora que eu posso operar 3 ou 4 por dia desses daí com catéter. Eu não consigo operar. Ontem eu operei um aneurisma de aorta aqui na Santa Casa. A cirurgia começou às 9 horas, foi até às 3 da tarde. Você acha que eu teria condições de operar outro doente? Não porque eu seja assim mais ou menos idoso, sabe? Ninguém tem condição de ficar das 9 às 3 da tarde operando e depois operar mais um. Enquanto que por catéteres eu acho que o pessoal meu aí, que é da minha equipe também, que chama endovascular, opera 2, 3 num dia. Fácil. Primeiro que a cirurgia se transformou numa cirurgia também mais simples, né? E a evolução do doente muito melhor. Então, esse é um ponto que eu estou te falando da evolução. Quando eu comecei a fazer cirurgia, lá na década de 70, câncer de estômago morria todo mundo. Eu operava e depois de algum tempo tinha a recidiva do tumor e falecia. Hoje está difícil de morrer de câncer de estômago, viu? Por causa das drogas, dos medicamentos, da evolução da medicina, da cirurgia, né? Leucemia, eu lembro, eu fugia de um andar lá da pediatria, eu não queria ser pediatra, né? Já sabia disso. Mas eu fugia porque era o 3º andar da pediatria, onde tinham as crianças com tumor, ou com câncer. Tem alguém que aguenta isso? Precisa ter saúde, precisa ter uma personalidade boa para tratar dessas crianças. A maioria dos meus amigos não conseguia ficar lá. Morria todas as crianças. Hoje, nossa, para morrer uma criança de câncer, então, não é uma tecnologia, mas os medicamentos melhoraram muito. Então a medicina está evoluindo assim, de uma forma geométrica, nem é aritmética aí, em que a gente tem visto aí grandes sucessos, né? Tem outros assuntos que a gente poderia conversar, tal, né? A indústria farmacêutica, tem um monte de coisa que a gente poderia conversar, mas que a tecnologia e sei lá, as pesquisas, tal, melhoraram demais o tratamento dos doentes, melhoraram.